Vamos lá. Ficou legal? Começou legal? Começou. Então tá. Duvida pra quê? Sabão. Como é que é, Ju? Que fala? A propaganda? Detergente. Detergente aí. Ah, é o detergente. Duvida pra quê? Detergente é IP. Ah, mas acho que tem outro também do IP. Vamos lá então. Aqui em Floripa existem vários ditados populares da cultura dos manezinhos. Inclusive, se nós queremos pegar aquela praia bacana, top, quem gosta de onda e quem não gosta de onda, basta olhar a direção do vento. Aqui, um exemplo bem simples é mar calmo, vento sul, mar agitado, vento norte. Será que isso realmente é verdade? Até que ponto que é? Será que o conhecimento científico é a favor disso? Mas vamos começar a nossa aula porque justamente nós vamos falar sobre isso, conhecimento científico e senso comum. Toda vez que falamos sobre conhecimento, associamos essa capacidade intelectual, de aprendizagem do homem a uma cultura. Afinal de contas, a cultura ela é formada por meio do que o homem ele sente, ele pensa, ele vive, ele convive no relevo, no clima, na vegetação, o formato de falar. Tudo isso é um tipo de conhecimento que caracteriza um povo, caracteriza uma civilização. E sobre isso que nós vamos falar, os tipos de conhecimento, existem vários tipos de conhecimento, mas nós vamos focar em dois tipos. Nós vamos falar sobre o conhecimento científico e o conhecimento do senso comum, que são bem diferentes. Mas cuidado, aluno, preste bastante atenção. É muito forte a crítica, se eu penso de um lado científico, então jamais eu vou pensar de um lado do senso comum, ou conhecimento científico é muito distante do conhecimento do senso comum. Calma, cuidado, que isso daí já é um tipo de senso comum, a partir do momento em que eu distancio esses dois tipos de conhecimento. Um exemplo bem simples em que o conhecimento científico e o senso comum estão presentes em nossa vida é uma situação bem rotineira das nossas casas. Eu quero lavar uma vasilha, uma panela engordurada, com aquela gordura e tudo mais. O senso comum já me induz que o detergente ele é melhor do que o sabão para tirar a gordura daquela panela. Mas onde está o senso comum nessa situação? São os nossos responsáveis, os nossos pais, em que desde criança eles já nos falam que o detergente é melhor do que o sabão para tirar a gordura daquela panela. Um fator também que contribui para esse senso comum são as propagandas, não é mesmo? Que já falam que detergente é melhor do que sabão para tirar a gordura de uma panela, É um hábito, é rotineiro, é aquilo que não nos faz pensar, já estamos automáticos a fazer aquela ação. E aonde está o conhecimento científico de que detergente é melhor do que o sabão para tirar a gordura de uma panela? O conhecimento científico está justamente nas propriedades que fazem, dos componentes químicos, que fazem do detergente ser melhor do que os componentes químicos que fazem o sabão, que criam o sabão. É aí que está então o exemplo do senso comum e do conhecimento científico em uma situação bem rotineira das nossas vidas. A verdade é que toda civilização é composta por esses dois tipos de conhecimento. E vocês vão ver na aula de hoje que tanto o científico quanto o senso comum, eles podem sim se unir e formarem uma opinião, um conhecimento, uma aprendizagem, tá ok? Nós vamos ver daqui a pouco. Mas vamos lá, afinal de contas, o que são esses dois tipos de conhecimentos? O conhecimento científico, ele está associado, ele está ligado a hipóteses, tá? Eu jamais vou concluir algo do conhecimento científico se uma hipótese, se uma comprovação, se um estudo de relevância, Afinal de contas, se eu falo um conceito científico, se eu argumento, se eu acredito sobre tal exemplo do conhecimento científico, eu tenho que provar para você que isso é verdade. E essa minha comprovação, ela leva hipóteses, ela leva um estudo, que geralmente é por isso que às vezes nos jornais, nas redes sociais, falamos assim, um grupo de estudantes durante 10 anos
estudaram uma pesquisa, um remédio para um vírus, né? O conhecimento científico, ele tem toda uma metodologia, ele tem todo um processo, ele não sai falando de uma forma empírica, e ele fala por meio da razão, tá? Tem que ter uma comprovação, ele não é intuitivo, tá ok? Assim como aí ao contrário do conhecimento científico, nós temos o senso comum. O senso comum ele é mais empírico, ou seja, ele é dos sentidos, ele é do que eu sinto. O senso comum ele é muito importante na formação cultural de um povo, né? O senso comum é aquele tipo de conhecimento que ele vai sendo passado, transpassado de geração em geração, correto? Por exemplo, no senso comum, uma árvore em uma tribo indígena, as pessoas começam a comer o fruto daquela árvore e as pessoas começam a passar mal e levam ao óbito dessas pessoas, né, desses índios. No senso comum, a partir desse momento ali, eles vão acreditar, né, na característica do senso comum, que aquela árvore ela é amaldiçoada, né, que foi um castigo para aquele povo, né? Então eles vão acreditar nessa magia, nessa superstição de que a árvore é um elemento amaldiçoado que veio para castigar aquela tribo indígena. Tá? Já no conhecimento científico, essa mesma árvore ela apresenta um veneno porque tem elementos químicos, né, tóxicos ou de alergia que contamina o corpo de uma pessoa. Então essa é a diferença do conhecimento científico e do senso comum. Em dezembro, por exemplo, rimou, né? Dia de Santa Luzia. Se Santa Luzia chora, o janeiro ri, né? Ou seja, se choveu no dia de Santa Luzia, com certeza janeiro vai fazer um sol lindo e maravilhoso. Agora, se Santa Luzia ri, o janeiro todo vai ser chuvoso, vai chover. Isso é um tipo de conhecimento do senso comum, tá ok? Então, é para você ficar ligado nessas duas diferenças. É importante vocês saberem que os tipos de conhecimento, a crença, né, em conhecer algo, em buscar algo, já é importante desde que o homem passou a conviver com outro homem, né? Passou a conviver com as pessoas, né? Teve a troca, o conhecimento ele sempre foi muito poderoso, tá? Desde o período da pré-história, as pessoas que passavam a ter um tipo de conhecimento a mais, elas sempre tentavam controlar aquele bando, né? Dominar aquela população. E se você olhar nos livros de história, vocês vão perceber que durante todo o processo da história da humanidade, um grupo menor sempre quis deter o conhecimento, usar o conhecimento como poder sobre uma camada da população bem maior, tá? Para vocês verem como o conhecimento é importante para o homem. Mas por que é tão importante para o homem, não é mesmo? Vamos pegar, por exemplo, os animais. Os animais, eles nascem com um instinto, né? O animal, ele tem um instinto de sobrevivência. O animal, ele já está adaptado àquele clima, àquele relevo, àquela vegetação. Um exemplo, o urso polar, né? O urso polar tem todas as características, ele já nasceu adaptado para viver na neve, em situações em que o clima é de neve, é muito frio, né? Ele já está adaptado a isso. Já agora, um tatu, né, um animal típico brasileiro, apresenta características completamente diferentes de um urso polar, até porque a vegetação, o clima, o relevo com que o tatu ele vive é completamente diferente do que um urso polar, né? Nós seres humanos já somos diferentes nessa questão. O ser humano ele não nasceu adaptado praticamente a viver, praticamente não. O ser humano ele não nasceu adaptado para viver em habitar em todo o planeta. Para isso, então, o homem teve que usar os seus tipos de conhecimento para a sua sobrevivência. E aí nós vamos nos 4 pilares da educação, né? O homem, antes de ter o seu conhecimento para adaptar em qualquer parte do mundo, o homem, ele primeiro tem que aprender a aprender,
aprender a conviver, aprender a ser e aprender a fazer, tá? E aí então, a partir do momento em que o homem ele aprende como viver nessa região, ele busca por meio do conhecimento científico, seja por meio das pesquisas, tá? Por meio das hipóteses, das comprovações científicas, mas também o homem, várias culturas, todas as culturas sobrevivem com seu tipo de conhecimento por meio do senso comum. Então, o senso comum ele é empírico, ele é por meio dos sentidos, pela oralidade, pela crença, e já o conhecimento científico é pela razão. Tá ok? Espero que você tenha gostado dessa dica. Fique ligado porque isso cai muito nos vestibulares.